Fala galera, sou o Paulo Moura do podcast Resenha Aberta e nesse episódio de hoje a gente bate um papo com o João Nani. O João traz uma história de vida legal aí para ele partilhar com a gente, traz algumas dicas sobre recolocação no mercado de trabalho. Vem comigo, logo depois da vinheta. Beleza, João? Queria te agradecer aí, tá doando esse tempo de vida, partilhando a sua história aí para a gente passar para quem estiver ouvindo, né? Para quem estiver ouvindo aí o Resenha Aberta, poder pegar esses insights da sua vida aí e colocar em prática. Eu sei que você tem bastante coisa aí para dividir com a gente. Na hora que você estiver disposto para começar, vamos lá. Vambora, Paulão. Boa noite, como é que você tá? Tudo certinho? Graças a Deus, tudo bem, João, e por aí. Então tá bom, bem também. É... Então, eu tenho bastante coisa para falar, mas acho que não tenho muito tempo. Hoje, acho que a gente estava tratando esse assunto aí de inserção no mercado de trabalho e atualização, falando de. Na verdade, a gente vê que a internet é tudo hoje em dia, né? Então, era o que eu te falei, eu vou contar um pouco de como que foi a minha história. Eu sempre trabalhei em indústria, em fábrica, né? E minha carreira era sempre voltada para esse lado. E até que um belo dia eu comecei a cursar um curso de eletrônica automotiva na FATEC. Eu era da área da qualidade de uma fábrica automotiva e eu fui mandado embora. Fui desligado dessa empresa, já tinha começado a faculdade e estava procurando melhorar a minha carreira, né? A minha experiência curricular. E fiquei alguns anos, terminei a faculdade, tá? Comecei a trabalhar fazendo com algumas coisas que eu já sabia, que eu já tinha trabalhado com informática, né? Não era formado, mas eu tinha uma noção já de como trabalhar com informática. Comecei a trabalhar por conta própria, né? E foi concluindo a faculdade. Então isso foi um período bem difícil. Eu sei como que funciona isso. Hoje em dia sei o que que as pessoas estão passando, como que funciona isso. E uma das experiências que eu tive foi, na verdade, hoje a experiência que eu tenho, né, tenho até hoje, é com Deus. Então, se não fosse por Deus, eu já teria, acho que, surtado, acho que um pouco mais, sei lá, como fala o pessoal, despirocada, né? Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, o porquê que eu tive que passar por isso e por que que está acontecendo tudo isso hoje no mundo, né? E eu tive essa experiência. Fiquei esse tempo desempregado, trabalhei, arrumei um emprego para trabalhar na loja da minha irmã, com informática, que era informática e celular. Então, isso foi me migrando o meu lado para a área de informática, mais para a área de informática. Então, eu vi que no mercado era a área de informática que estava dando resultado e eu precisava me readequar para poder entrar nesse ramo. E foi aonde que depois, mais ou menos, eu fiquei um ano trabalhando e mais 2 anos desempregado. Eu fui recolocado no mercado numa empresa terceirizada dentro de um hospital, qual eu trabalho hoje, é, para fazer um serviço que era voltado para a área de informática. Na verdade, voltado para a área de impressoras, né? Mas estava diretamente ligado com informática. Eu trabalhava no setor de informática, mas eu era um terceirizado. Então, fui buscando conhecimento, aprendendo, e após essa empresa perder a licitação do hospital, eu fui mandado embora, mas fui recontratado nessa empresa, nesse hospital, entrando para a área de informática. Então ali eu vi que pô, eu já era um progresso, né? Tipo, eu já tinha migrado a minha, o meu ramo de trabalho. Ô, João, Então essa, oi, deixa eu atrapalhar você aí, 2 minutos, né? Eu pode conheço um falar. pouco dessa história aí, participei de alguns episódios aí Participou? dessa sua retomada, tudo. É assim, para quem está ouvindo a gente, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o mercado de trabalho, não vamos dizer que ele ficou saturado. A gente sabe que existe vaga para todas as áreas hoje em dia. O que está faltando, na verdade, é uma especialização em determinadas áreas.
Às vezes o cara está trabalhando na parte da produção da indústria e a indústria automatiza aquela seção e aí ele tem que trabalhar, ou ele é dispensado, ou ele é realocado, ou ele tem que voltar para uma fase de preparação para daí ele ser reabsorvido no mercado. Voltando lá atrás, no comecinho da sua história, você falando da faculdade, você trabalhava na indústria automotiva, Isso. e essa É, indústria automotiva você cuidava da parte da qualidade, então você não estava relacionado diretamente a produtos, a desenvolvimento, você não estava nesse aspecto, você estava mais no produto final, como é que ele ficava depois de pronto. isso, exatamente, é isso mesmo. Na verdade, eu era um inspetor de qualidade, Legal. um E essa, controlador de processo, mais ou menos. então, o controlador de processo também tem um aprendizado específico para aquela área, né? A gente não entra controlador de processo. Na maior parte das vezes a gente Não, entra na fábrica e aí eu falo assim, mas eu não trabalhei em fábrica até hoje. Mas eu sei que você entra na fábrica numa função, à medida que você vai dominando aquela função e vai demonstrando desempenho, você vai desenvolvendo. E aí, lógico, a liderança vai ficar de olho, vai te avaliar, entra a parte comportamental, a capacidade de isso. conhecimento, e aí você vai evoluindo. É esse o processo, né? Não estou errado, não, né? Não, é exatamente isso. E até hoje isso acontece comigo. Então eu vejo que, na verdade, assim, Paulo, é lógico, é muito bom a gente ter nossa formação técnica, acadêmica, mas hoje em dia o quesito é você ser flexível. Vou te dar um exemplo. Eu tinha conhecimento de informática e trabalhava em indústria. Então eu me formei em eletrônica automotiva e fui trabalhar com informática. Mas o pouco, eu não tinha formação em informática, nenhuma. Mas o pouco conhecimento que eu tinha de informática, eu pude ser recontratado numa empresa no qual hoje eu entrei como técnico de informática. Olha a progressão. Entrei como terceirizado técnico de impressora, fui para técnico de informática após quase 2 anos, e hoje eu passei para analista. Então isso foi uma progressão. Eu acredito que, assim, primeiro, lógico, vem Deus em tudo, né? Ele sabe o que que a gente passa, o que que vai ser bom para a gente ou não, e o nosso mérito também de correr atrás, né? Ah, com E você certeza. ser isso, e você ser flexível do quê? Poxa, eu não vou, tipo, ah, não, eu não quero esse emprego porque eu tenho que voltar para a fábrica e ganhar aquilo que eu ganhava. Eu tive que recomeçar, readaptar e reaprender e ser flexível em todos os aspectos. Por quê? Aonde tinha uma brecha para eu poder aprender, por exemplo, eu aprendia e era onde que eles iam, pô, você pode aplicar o que você aprendeu. Foi onde que eu fui contratado pela empresa, entendeu? Então, é legal você estar falando isso aí, porque voltando naquele raciocínio da faculdade. A faculdade, lógico, ela não muda a vida de ninguém. A gente vai lá, se É, especializa em determinado assunto, aprende algumas coisas a mais do que aquilo que a gente já carregava de conhecimento, e a gente traz isso para aplicar na vida, seja na função que a gente vai desenvolver, seja na vida como um todo, né? Esse período é um período de aprendizagem, porque queira ou não, você está ali numa sala com um monte de gente, como qualquer curso, você está sempre partilhando um pouco cada um, né? Um pouco do seu conhecimento com cada um que estiver envolvido ali. Então, isso é uma experiência de vida. Essa experiência também requer essa adaptabilidade, também requer a resiliência de não saber e voltar a estudar para aprender aquilo, estar sempre se reinventando. Essas, aliás, são soft skills do futuro, né? Para você diz um estudo do tem uma organização, hein? Esqueci até o nome agora, mas eu sei que nesse estudo fala das soft skills do futuro que você precisa ter para estar recolocado no mercado. A adaptabilidade, que é o que você está batendo aí, é uma delas, né? É você poder, dentro da sua função, estar adaptável a desempenhar outras funções que funcionam paralelo àquilo que você faz. Então, sim. eu estou contando toda essa história, fazendo tudo isso aí para chegar no seguinte: teve uma diferença, né? No seu instante que você optou e falou assim, cara, eu tô saindo da fábrica, a fábrica me mandou embora, vou ter que me recolocar no mercado. Teve um instante onde você parou e falou assim, para onde eu vou agora? Vou contar uma coisa para vocês, que o que aconteceu é o seguinte, todo mundo cai, chega nesse ponto, né? A bifurcação, a interrogação. Você fala, e agora? Aconteceu o seguinte, eu estava desempregado e surgiu essa vaga para eu trabalhar como terceirizado na área de impressoras desse hospital.
Eu fui fazer entrevista. Primeiro, me falaram que era um cargo de técnico eletrônico. E o salário era um valor X. Eu até falei para minha esposa. Cheguei lá e falei assim, tá tudo errado. O salário tá errado e o cargo tá errado. Eu vou embora, eu não quero. Eu já não queria, entendeu? Vou Sair da fazer minha zona de birrinha, você falou, conforto. vou fazer birrinha. Não, você entendeu? E tinha tudo para eu não ficar naquele emprego, porque eu falei para ela, não era aqui, era em São José dos Campos, mas na final de contas era para atuar em Taubaté. E eu falei assim, eu não quero. Para ganhar esse valor, eu não quero. Que era um valor bem abaixo do que eles tinham falado. Aí a minha esposa falou assim, olha, acho que compensa você pensar um pouco, você já tá aí, você já fez, você já passou na entrevista, fica, né? Então foi aquele tipo assim, a tomada de decisão, eu vou ficar. Você entendeu? Então, hoje eu vejo o quê? No que deu que eu vou ficar? A minha decisão. Então hoje eu vejo assim, compensou, né? Então, às vezes chega num ponto que você tem que tomar, tipo assim, uma decisão, você fala assim, ó, eu vou mesmo, eu vou para rachar. Porque se você pensar muito, não vou, eu quero emprego igual eu tinha, eu quero ganhar pelo menos parecido com o que eu ganhava. Eu demorei um bom tempo para aprender e falar assim, não, eu preciso encarar isso aí e voltar de novo. Então vou ter que começar do zero de novo, voltar e degrauzinho por degrauzinho. E é assim que eu acredito que a gente precise, né? Ainda que você tenha uma formação acadêmica. Igual você falou, já a gente se formou na FATEC, a gente penou junto lá, eu falo por mim mesmo que, né? Enfim, nos formamos, né? E hoje eu vejo que eu preciso o quê? Continuar estudando. É muito legal você estar falando isso aí, por quê? Porque eu tenho vários outros amigos também que saíram no auge da profissão, né? Até mesmo independente do cara ter ou não uma formação acadêmica, ele tinha uma atividade legal numa fábrica com um salário bem remunerado, né? Então, quando você é jogado de volta para o mercado, essa pausa que você falou aí de absorver aquilo e tentar entender que agora eu não sou a última traquinas do pacote, né? E se eu for a última traquinas, pode ser que eu esteja quebrado. Então, Moído! essa virada de chave é um negócio legal, né? Para a gente poder entender como é que vai recomeçar esse processo. E o que eu acho legal é que você comentou no começo, que eu enxergo muito isso, falando isso por mim mesmo, que a gente consegue parar para fazer essa análise, é que com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que tudo hoje é muito flexível, né? É a própria informática que você está falando aí, né? Então, quando o cara fala em TI hoje não fala em informática, né, gente? Os caras falam em TI. É, Quando fala em TI, vai desde quem trabalha com a parte física até aquele cara que está só na programação, que está só no remoto, né? Então, realmente eu preciso estar dentro da área e saber aonde é a abrangência do que eu posso executar para eu me projetar de volta no mercado. Eu tenho visto aí bastante material sobre essa recolocação, né? Então, assim, trazendo para o meu lado, imagino que depois dos 50 tudo é mais difícil, por mais que se fale em experiência, em vivência e um monte de outras ênsia, mas na hora do vamos ver mesmo, a coisa fica é, bem aquém, né? É diferente. Mas o objetivo desse bate-papo, na verdade, é você estar falando aí, mostrando que precisei parar, olhar para frente e recomeçar a história, né? Então, eu acredito que nesse meio tempo aí você tem alguma coisa para dizer que foi esse tchan que falou assim, não, vou seguir por esse caminho, né? Quando você chegou lá na Alice do País das Maravilhas, tinha dois caminhos, não sabia para qual seguir, qual foi o start? Qual foi aquele propósito que falou assim, não, vai que vai dar certo? Conta para nós aí. na verdade, Paulo, esse propósito é um propósito no qual eu aprendi já faz tempo. Venho aprendendo faz tempo. Eu sou cristão e eu venho desenvolvimento esse relacionamento com Deus. Então, para mim, a minha base de tudo hoje em dia é Deus. Então, tudo eu penso assim, eu vou orar e pedir, Deus, o que eu faço? Qual decisão eu tomo? Eu não vou ligar para o meu pai, para minha mãe, para minha mulher, para o meu filho, o que eu faço? Não, é eu e Deus. Então, ali está a minha decisão dali para frente. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, né, Paula? Hoje eu estou suscetível a ficar desempregado de novo e ter que mudar de novo.
assim como todo mundo. Então, o nosso futuro não é certo. O certo é o agora. Então, viva o agora. Então, para você consultar alguém, consulte Deus e espere nele. E confie na sua capacidade que você escolheu aquele caminho, agora você desenvolva naquele caminho. Ah, legal. É legal você estar falando isso aí, que, por exemplo, você se apegou na fé. Você tem um fundamento, acredito Tem. até que seja familiar, né? Vem da sua origem lá e você se apegou nisso seguindo. Hoje, com essas modinhas aí, a gente está bastante comum ouvir que existe ou não existe, acontece ou não acontece quando eu levo para o lado da fé. Vou trazer isso para o lado material da coisa, né? Vamos imaginar assim que nessa situação Deus foi lá e falou para você assim: beleza, João, você vai achar outro caminho. Mas ele não, tenho certeza que ele não falou para você assim: e aí, Joãozão, fica sentado aí no barranco que vai chegar um negócio legal para você. É o Não, famoso né? KKK, né? Não, você não vai É. ter nada. Literalmente, não vai cair do céu. Não vai. Você vai ter que Não. ir lá e descobrir o caminho das pedras. Como é que você fez para descobrir esse caminho das pedras aí? Primeiro, você se apegou na sua formação religiosa. Segundo, qual foi o outro passo? Porque senão, quem está ouvindo pensa assim: não, ó, eu também apegado a Deus, agora Deus. E Deus falou assim: eu vou abrir o Mar Vermelho, mas você vai ter que atravessar. Se você não atravessar, Vai não ter tem que jeito. andar. Então, na verdade, assim, eu procurei fazer o quê? Igual como eu já tinha aceitado aquela proposta, vou dar um exemplo, voltar na proposta. Eu tomei a decisão. Então, eu falava, ó, o caminho eu já escolhi, eu já estou no caminho. Então, você tem que começar a enxergar, assim, o que eu posso agregar valores para minha pessoa ou para que eu cresça, eu me desenvolva aqui, entendeu? É onde que você busca novos horizontes, novos estudos, essa aí se tornam novas fases na sua vida, e é isso que faz você, alguém enxergar, falar, ó, poxa, alguém veio aqui e falou de você que você fez isso, entendeu? É você fazer por merecer, né? Correr atrás. Legal. Eu penso assim. Na verdade, funciona assim mesmo, João. Pelo menos comigo também tem sido assim. Então, você fala, vou mudar o caminho, mas primeiro você dá uma avaliada como é que está aquele mercado, se aquele caminho que você está escolhendo, você está preparado realmente. Porque às vezes a gente acha que está preparado e depende de onde a gente começa a caminhar, vê que está faltando coisas, né? Mas não quer dizer que eu sou obrigado a parar naquele instante. Eu já fiz isso várias vezes. Exatamente. Começa. Daí lá na frente, o resultado do lugar onde você está ou do que você está fazendo não é aquilo que você esperava, para, não muda uma direção aleatória. É tipo uma Respira, frustração, né? você para, respira, olha o cenário, né, enxerga ele como um todo e começa a seguir por outro lado que você tem uma habilidade para fazer, né? Então, eu imagino que nessa sua Isso. jornada foi assim também. Você enxergou que você tinha uma habilidade para fazer. Mas uma das coisas que a gente tem que estar aí constantemente praticando e ter ciência que isso aí não vai poder mais deixar de fazer é o estar aprendendo, né? Se você não estiver aprendendo constantemente, você não consegue acompanhar essa evolução do mercado. Você que está na área da tecnologia aí, você está até mais na tecnologia do que você imagina, né? Porque você vê que você está lá fazendo. A gente tem esse costume também. Começa a fazer, se habitua, daí acha que aquilo não tem valor. Mas na verdade não é. É que eu estou acostumado a fazer. Aí tem alguém olhando e fala: não, pinça esse cara e põe ele na outra situação. Ele vai ter um desafio, vai ter que se esforçar, mas continua crescendo. É isso que você está passando agora. Exatamente, é isso mesmo. E na verdade a gente não pode, né, Paulo? Tipo, por exemplo, eu comecei agora, já fiz iniciei já em alguns cursos, né, para poder melhorar a minha formação. E quando eu entrei lá, eu falei assim: eu já sei um pouco de informática, então consigo me virar. Então, a hora que eu comecei a ver esse mundo mesmo de perto, eu vi que eu não sei nada. Eu tenho que aprender um monte de coisa ainda. Acabou, o primeiro passo é reconhecer, eu não sei. E batalhar, correr atrás. Então, essa parte de eu não sei é um negócio importante, né? Porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, fica mais fácil para identificar a força e fica mais fácil para traçar a estratégia que a gente vai seguir, Porque né? daí você já sabe onde que você vai, né? Você falou, vou garimpar isso aqui, é isso aqui que eu preciso. Então, você vai batalhar atrás disso. E esse batalhar te dá um novo objetivo, te dá um novo up para você falar, não, vou seguir porque esse é o caminho, né? E é Você legal fala, quando você vai. você já cria um novo target já, né? Você fala, eu preciso chegar aqui, ó.
eu preciso atingir isso aqui de novo. E é legal quando você enxerga esse degrau onde você quer chegar, que aí você vai criando as condições e situações para chegar lá, né? E isso também, Paulo, voltando, acho que você estava falando, às vezes a pessoa pode até fazer a escolha errada. Ah, eu fiz a escolha errada, eu me frustrei, e piriri, parará. Isso entra onde você tem que ser flexível. Reconhecer e falar assim, ó, beleza, eu não consegui chegar até esse caminho, vamos supor, foi o errado que eu escolhi. Você vai ter que parar, pensar, fazer um brainstorm ali da sua vida e falar assim, ó, o que eu quero? Onde que eu quero ir? Ah, eu tenho conhecimento disso. Ataca aquele lado. E não desistir, né? E não adianta. Se ficar parado, como você falou, se ficar parado, você não vai conseguir nada. Não vai cair do céu. Não, não vai. E o que é que faz brilhar o seu olho para você? Quando você amanhece, assim, você fala assim, cara, hoje vai ser bom por causa disso. Na verdade, são vários fatores. Esse fazer o olho brilhar, eu acredito que a gente tem que ser... como eu creio, né? Eu creio em Deus. Então, eu acordo, já faço a minha oração e falo, Deus, que eu continue, que o Senhor continue tomando a frente da minha vida. Porque essa alegria que eu, hoje, por exemplo, a alegria que eu tenho, eu acredito que se fosse da minha força, do meu querer, do meu esperar, eu não teria isso. Então, o que me motiva, assim, eu acredito que é o Espírito Santo de Deus e Deus que vai me ajudando e a gente vai batalhando. Porque a nossa vida é o hoje, né, Paulo? É o agora. Hoje a gente pode dormir à noite e amanhã não acordar mais. Então, se a gente contar com o amanhã, você está perdendo realmente o que você está vivendo hoje. Com Tem que certeza. aproveitar agora. E esse abrir dos olhos aí que a gente fala já é um ato de gratidão, né? Putz, acordei, beleza, valeu, Deus. Mas, Eu, aí, pode falar. Então, eu vou até cortar você um pouquinho. É interessante que eu não gostava de hospital, eu fui trabalhar em um hospital. E eu comecei a enxergar diferente depois que eu comecei a ver várias situações no hospital. Então eu vi assim, poxa, eu reclamo porque eu não estou trabalhando na minha área. Pô, eu reclamo porque eu não tenho emprego para ganhar 15 mil por mês. Eu trabalho todo santo dia, de segunda a sábado, sei lá, vamos dar um exemplo, segunda a segunda, domingo a domingo. E quando eu comecei a olhar, eu vi algumas situações, por exemplo, assim, mãe com crianças com deficiência, total deficiente, total dependente da mãe. Eu comecei a me imaginar, imagina se eu tivesse um filho assim, ou se eu fosse assim. Que expectativa que eu ia ter se eu fosse uma criança assim? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é agradecer a Deus pelo ar que eu respiro, né, pelo pensamento que eu tenho, por eu enxergar, por eu poder falar, por eu poder andar. Então, essas coisas básicas que a gente tem assim, a gente não costuma dar valor para isso. Então, mesmo que você fique desempregado, a sua vida não acabou. Você tem parentes, você tem saúde, você tem vida. Na verdade, assim, a gente tem uma infinidade de coisas para a gente pensar e acreditar que tudo está ótimo. Né? A gente vê assim, e se eu for mandado embora? Eu não vou morrer se eu for mandado embora. Eu vou correr atrás de outro emprego. Nem que eu tenha que pintar papel. Eu vou pintar papel, vou aprender, vou fazer, vou continuar seguindo a minha vida. Então, isso tem que não ser maior na nossa vida. A preocupação com o emprego, com o status, com, sabe? Com o que eu vou comer, com o que eu vou não sei o quê. A gente sempre conseguiu. Então, a gente vê assim, imagina desde a evolução que veio tendo. Imagina se todo mundo se desesperasse e pensasse assim, né? Não adianta. É a cabeça no lugar, pé no chão e ó. Importante disso que você está falando aí tá relacionado com a organização. Tenho certeza que isso aí também vem lá do seu lado da qualidade. Não quer dizer que é assim, eu estou vivendo, deixa a vida me levar. Não, você está se Não. organizando, mas não está preso àquela situação de se aquilo não existir, eu perdi minha vida. Não. Se aquilo não existir, vou reconstruir a história e vou continuar contando já em outra área. Se aquilo não existir, eu vou continuar caminhando com os meus princípios. Se aquilo não existir, o meu propósito continua existindo dentro de mim. Vou continuar caminhando. É isso, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê assim, com esse lance do Covid, muitas coisas surgiram novas, né? Muitas pessoas depressivas e deprimidas. Eu tenho por experiência a minha mãe, você já conhece a minha mãe, e ela falou assim que quando ela teve Covid, ela falou que ela sentiu uma depressão muito forte.
Então eu vejo assim, hoje eu tenho uma força maior, que é de Deus, que eu acredito que ele vive comigo. Se eu não tivesse isso, por exemplo, então imagina isso se tornaria tipo um peso muito grande para você e você se deixaria afetar por isso. Resumindo, pela experiência da minha mãe, ela me contou isso. Ela também é cristã, e ela falou assim, olha, nunca imaginei que eu fosse sentir isso, né? Um baque, um peso desse jeito. Então, hoje é complicado. Então, a gente tem que trazer uma mensagem assim, não espere emprego em você mesmo, espere em Deus. Né? Hoje a minha mensagem é essa. Espere em Deus porque ele vai fazer. Se você fizer, ele faz. Cada um com a sua parte, né? Exatamente. Deusão olhando ali, na sua cadernetinha, vendo como é que está funcionando a coisa, e aqui embaixo você fazendo a sua. Deixa eu ver se ele está correndo atrás. E você comentou um negócio que é legal, né? Que você via a vida de um jeito, de repente você está inserido lá dentro do contexto hospitalar, aí de cara você ainda depara com uma situação como foi a do ano passado para cá. Como é que você fez, João? Sim, eu vou fazer uma pergunta agora, sinuca de bico. Como é que você Capciosa. fez para... Não vai ser capciosa, não, mas é a sinuca mesmo. Como é que você fez para impactar na vida do próximo que precisava de você naquele instante lá? Sua área não era a área de saúde, sua área é a área de informática, você é o cara da TI que está cuidando ali da rede que está em funcionamento, ou seja, se não tiver funcionando a rede, não tem nem consulta, né? Só atendimento Não. de urgência. Então, como é que você fez assim com o seu próximo ali? Não vamos imaginar um negócio macro, não. Porque macro, daí eu fico falando lá da Etiópia, do cara da seca, não. Vamos pensar aqui pertinho de nós. Como é que eu consegui mudar a vida de quem estava pertinho de mim? Com esse meu pensamento, com essa minha forma de viver. Você já respondeu a pergunta. Com o meu pensamento e a forma de viver. Eu vou te dar um exemplo. O meu ex-chefe que me contratou para ser técnico de informática lá, ele falou assim para mim, ó, eu vou te contratar, primeiro porque os seus colegas estão pedindo. Segundo, eu fui fazer uma busca de campo para ver o que as pessoas achavam de você. Só que tinham coisas que eu fazia por fora. Vou te dar um exemplo. Eu era um terceirizado que eu não tinha obrigações com tais tipos de serviço. E alguns serviços eu fazia por fora, não para, tipo assim, puxar o saco ou querer, não, porque eu sabia fazer e ajudava. Você sabia que era Então, imprescindível fazer aquilo naquele instante. eu fazia e ajudava os meus colegas e a ele também. Só que a minha obrigação não era essa. Então foi tipo assim, e lógico, tem uma inteligência emocional. É como você se trata com as pessoas, como você conversa. Na verdade, é tipo assim, como se fosse uma empatia, né? Então Na isso verdade, conta é uma muito empatia, também. né? É você preocupado com o outro no lugar dele. Como você Exatamente. se sentiria se aquilo deixasse de ser feito para você. Né? Eu hoje acredito que a educação que a minha mãe me deu, por isso eu sou desse jeito. E foi tudo isso foi juntando. Então foi, na verdade, assim, minhas atitudes e o meu pensamento. Então, foi o que o pessoal falou. Falou, não, nossa, eu gosto muito dele, ele é assim, ele é assado. Então, esse foi o feedback que eles tiveram e falaram, ó, gostei, tá? Já estava como se fosse assim, meio que no ritmo deles, entendeu? Então, você já Do estava jeito que eles queriam. meio família com eles lá, né? Isso, então Porque eu acredito que isso... porque uma Pode coisa falar. importante para manter a gente no mercado de trabalho também, né, onde a gente está, um fator importante é se aquele ambiente onde a gente está trabalhando, a gente consegue transformar aquilo em saudável, ou se a gente é mais uma pessoa tóxica no lugar de trabalho, né? O trabalho já é de origem, o termo trabalho já vem da origem escrava, né? Se a gente pegar a história É, lá para estudar a etimologia da palavra, nós vamos chegar lá. Mas e aí se eu fizer desse ambiente um lugar mais carregado ainda, fica ruim para todo mundo. E acaba que eu não cresço, você não cresce, quem vem para ser atendido, que já vem com um problema, volta com dois. Então, quando você é vê, exatamente isso. se eu começar a jogar de dentro de mim para fora coisas para distribuir para as pessoas, que é o que a gente realmente faz, se dentro de mim eu tiver só o caminhão de lixo, que eu vou jogar para fora, não vai ajudar em nada, né? Então, é importante você estar comentando isso aí, por quê? Porque primeiro fala da resiliência de se reerguer, fala da adaptabilidade de estar
buscando uma nova situação, uma nova condição de trabalho, está falando da empatia, porque preocupar com o próximo, né? E num Isso. ambiente que não é o seu natural, né? Você vem de um lugar, vem de uma origem da fábrica e de repente estou no hospital. Chão de fábrica. Então é um negócio legal para você falar. E quem estiver ouvindo a gente, pelo menos, com certeza vai conseguir tirar alguma lição de vida disso aí, né? O nosso propósito aqui hoje é que quem ouça fala assim: caramba, cara, o João fez isso, putz, e eu tô aqui com a unha encravada e xingando o mundo, né? É tipo isso. É É, tipo isso. Ou o meu carro tá com barulhinho, eu tô chateado por causa disso, né, Paulo? o barulhinho mudou de lado, mas o meu coração tá apertado, não tô aguentando. Pior. É É isso bem mesmo, assim, Paulo. eu sei como é que é isso aí. Mas, João, pra gente, nós estamos aí, eu sei que você está cheio de coisa para fazer, nós estamos indo para meia hora, um pouquinho mais, talvez. É, Tem uma molecada que está vindo para o mercado de trabalho. A molecada que está vindo para o mercado de trabalho hoje tem uma cabeça diferente da nossa, né? A gente vem de uma outra época. Então, a gente começava lá na parte do pesado, para lá na frente a gente chegar num determinado instante, estar num serviço mais tranquilo. Hoje, os serviços são diferentes. Então, à medida que eu tenho capacidade e habilidade, eu pego um serviço A, o outro pega um B, o C e daí por diante. Vai ter o cara que tem que ir lá quebrar a pedra na pedreira para a gente poder fazer o concreto e vai ter o cara que programa a máquina que quebra a pedra na pedreira, né? Então, os dois estão envolvidos no mesmo labor, porém condições diferentes. Para essa molecada que está chegando e que gosta da telefonia, gosta do computador, gosta da internet, gosta da área de TI, qual o conselho que você daria para que ele conseguisse começar a construir essa carreira de uma forma mais suave? A gente sabe que existe o princípio da andragogia no ensinamento para o adolescente e o adulto. Então, hoje eu não preciso fazer uma faculdade de computação para eu ser Não. especialista em TI. Hoje eu posso seguir por diversos caminhos, né? Então, eu vou procurar aprender assim o que é necessário para desenvolver o que eu quero desenvolver. Qual que é o conselho que você daria aí para quem está ouvindo a gente? Bom, você sabe que eu nunca falei assim, Paulo, é a primeira vez que eu falo. Desculpa até alguma coisa se eu falei bobeira aqui, que as pessoas possam relevar, você também. Mas o conselho que eu dou é o seguinte: primeiro, você se aceitar com os seus defeitos, do jeito que você é, e a empatia pelas pessoas, a educação, o jeito que você trata as pessoas, né? Não adianta nada você ser um puto de um profissional e em casa você xinga seus familiares, seus parentes. Então isso tem que ser recíproco com todo mundo que está com você. Então, na verdade, assim, você se igualar às outras pessoas. Não é porque eu tenho um cargo de diretor que eu vou ser diferente de você, entendeu? Então, hoje essa molecada que entra aí já sabe muita coisa, já está adiantada em várias coisas. Então, o pensamento é lá em cima. Então, a minha dica é que quando você chega, ou onde que você começou a adquirir conhecimento, você começou a conhecer, começou a crescer, se mantenha a mesma pessoa que você é, a educação que você tem, tratando as pessoas com educação, que você vai longe. Beleza, João. E na área de formação, teria alguma coisa mais específica que o mercado está absorvendo mais rápido? Bom, no caso, eu trabalho com um sistema banco de dados, né? Lá é SQL. Então, eu acho que é específico para cada área. Por exemplo, daí tem, tem na área de desenvolvimento, tem a área de suporte técnico, então são várias áreas, né? Para começar, tem que ver, tipo assim, eu quero começar a ser um desenvolvedor. Então, você tem que começar a buscar nisso, né? Mais específico. Na área de informática, para começar, você tem que ser específico. Daí você pega uma coisa e desenvolve. Dali, pode ser que você vá para outras coisas. Então, o ideal é o cara descobrir qual é o nicho dentro dessa área que ele quer se É, especializar e buscar os cursos de aperfeiçoamento. é isso mesmo. Beleza, né? Eu queria te agradecer, Beleza. João, por essa disponibilidade de tempo aí. Eu acredito que, assim, eu sei da correria que você faz aí durante o dia, tudo, e dos suas obrigações aí à noite. E eu queria te agradecer por disponibilizar esse tempo para a gente estar batendo esse papo e você passando esses insights aí, porque de uma época como essa que a gente vive,
às vezes a pessoa não está enxergando a saída para a vida dela. E uma palavra que a gente coloca, né, o que ela consegue ouvir em determinado horário, muda uma trajetória, né? Então, É eu acho que verdade. essa também é uma das nossas missões. Eu acho que a gente veio nessa vida aqui para servir, né? A gente já conseguiu sobreviver porque era unido dentro da caverna, senão a gente já teria sido exterminado. Ah, Então, já. como a gente veio ao longo do tempo vivendo dessa forma, nada mais justo que hoje a gente consiga partilhar um pouquinho do que a gente tem com alguém que precise, porque a gente não sabe o que é que a pessoa está precisando. E hoje, então, com esse advento aí da facilidade de se viajar pelo mundo através do celular, ou até mesmo de viver uma vida que não é sua através do próprio celular, as pessoas ficaram um pouco mais isoladas, né? Então, quando ela consegue ouvir que fulano de tal chegou em tal patamar e ele continua sendo gente, putz, é um negócio legal. Isso agrega valor, isso gera informação, isso é o tipo, vem comigo que você vai seguir por esse caminho. Então, queria te agradecer por isso. Obrigado você, obrigado a dona Lia, que está aí do lado aí naquela torcida, né? Tá lá na E, cozinha lá. é, e pedir para você deixasse uma última mensagem para quem estiver ouvindo a gente. Bom, Paulão, eu espero que isso agregue algum valor para alguém, né? Para mim, você sabe que você é pioneiro, eu nunca fiz isso. Eu faço porque eu tô te ajudando. Eu considero você bastante, você sabe. E eu espero que esse novo ciclo que você está fazendo, eu achei bem interessante. Isso é bem interessante. Então, eu acredito assim, espero que chegue no máximo de pessoas possíveis e que ajude as pessoas, né? Assim como alguma coisa no dia que eu estava ruim me ajudou também. Então, isso sempre a gente tem que pensar assim, né? Não, com certeza. E a recíproca é a mesma. E esse negócio essa área que também para mim é uma novidade. É legal você poder partilhar isso com alguém, por quê? E partilhar de verdade. Hoje a gente encontra muita gente batendo nas suas costas e aquilo ali só diante da câmera. Aqui a gente vai lá e pega o cara para ajudar mesmo. E eu sei que isso Eu vi. acontece. Eu sei que isso acontece na sua casa, eu sei que acontece em bastante lugares por onde você passa, né? A gente consegue vivenciar esse mesmo ciclo, né? E quando você consegue estar semeando isso daí, você pode ter certeza que aquilo que você for colher vai ser sempre agradável. Não vamos falar que é fácil, não, essa semeadura. Ela é bastante árdua, Não. mas a colheita vai ser agradável, né? João, Bacana, Paulão. brigadão. Uma boa noite para você. Um Eu que bom término de agradeço. semana por aí. Tamo Obrigado, um junto aqui, abraço para você, hein? Paulão. Fique com Deus. Bem, galera, assim a gente encerra esse bate-papo com o João. Eu tenho certeza aí que ele tenha deixado aí bastante insight para que a gente, ou quem estiver ouvindo o nosso podcast, tenha condição de colocar em prática, né? Tem bastante experiência de vida aí. Eu estou deixando aqui o contato do João para quem se interessar em fazer um bate-papo com ele também. Beleza? Obrigado, até o próximo episódio.